Olá, querida e amável pessoa da internet, seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal, mais um react. Depois de tempos imemoriais, voltamos a ter react nesse canal. E hoje vamos lá para o canal dos desencontros. Forte dos desencontros, a Casa do Dragão é o cadáver reanimado de Game of Thrones. E não temos ponto de interrogação dessa vez. É uma afirmação. O canal Desencontros afirma: a Casa do Dragão é o cadáver reanimado de Game of Thrones. E vamos reagir e aproveitar esse vídeo para falar sobre a Casa do Dragão, falar sobre séries e tudo mais que der para encaixar nesse recorte depois de muito tempo sem react. O intuito nunca foi acabar com os reacts no canal, né? Esse canal, ele tem crise de identidade. Assim como o seu criador e apresentador, ele tem crise de identidade. Então começou como react porque era o que dava pra fazer na época, né? Não que react seja um conteúdo menor, não é. React é conteúdo como qualquer outro conteúdo na internet, né? Só que na época era o que dava pra fazer, react. Daí minha rotina mudou, minhas coisas mudaram e eu queria começar a fazer vídeos com escrita minha. Uma coisa que eu mais gosto de fazer é escrever sobre as coisas. Eu comecei a fazer vídeo ensaio, comecei a fazer. Aí tentei fazer podcast. Eu vou tendo ideia. Minha cabeça vai fervilhando e eu vou vomitando essas ideias, não no sentido negativo, mas vou jogando essas ideias nesse canal aqui. Esse canal é um enorme repositório de ideias que eu vou tendo e eu vou jogando assim. Porque que eu sei fazer, tá ligado? E nunca, o intuito foi nunca ter terminado com os reacts, mas a vida adulta cobra. E eu só tava com tempo de fazer, escrever coisas, né? Porque o react, você pode achar que o react é uma coisa fácil de se fazer. Você pode achar que React é molezinha. Você tem essa cultura, né? De que React é um conteúdo menor, de que... Cara, não é. Não é... Não é... Tem as suas facilidades e as suas dificuldades, assim como qualquer outro tipo de conteúdo. E o único tempo que eu tinha pra fazer as coisas era pouco. Não tinha tempo pra fazer React. Tinha tempo de escrever um texto no ônibus, que era o que eu tava fazendo, e gravar esse texto em 15, meia hora que eu tinha livre aqui. Mas, vou tentar agora voltar com os reacts nesse canal e vamos reiniciar esse conteúdo de reacts, reagindo lá ao Desencontros, falando sobre o cadáver reanimado de Game of Thrones, que é a Casa do Dragão. Então, bora que bora, chega de enrolação, 2 minutos de react, não reagir a nada ainda. Vamos lá pro vídeo? Eu sei dar play e dar pausa ainda. Bora. Você tweetou dia desses, ô Sodré, que Game of Thrones não, perdão. Que a Casa do Dragão é o cadáver reanimado de Game of Thrones. Exatamente. E eu concordo muito, mas eu queria que você desenvolvesse e a gente puxasse disso. Cara, eu vinha me incomodando com o Caso do Dragão por vários motivos diferentes, né? Primeiro porque acho que dá pra deixar claro, acho que abrindo essa comparação que eu quero fazer, que é absolutamente inevitável que a gente compare as séries. Sim. O próprio produto se propõe a isso quando ele tem uma abertura idêntica, quando ele imita estilos e coisas. Então, assim, existe uma tentativa de ser uma continuação mais do que espiritual, uma continuação ponto. E eu entendo que o contexto da TV hoje em dia já é muito diferente, então ele é um contexto muito mais acelerado. E não à toa a escolha de adaptar essa obra onde muita coisa acontece. Então eu estou ciente dos desafios industriais em volta de Casa do Dragão. O contexto. É, exato. Fora que é uma série que tá adaptando um livro e expandindo muita coisa, né? Game of Exato. Thrones já tinha, sei lá, 5, 6 livros prontos, Exato. então era muito mais E tranquilo é um de livro adaptar. de fatos, né? Não é um livro com a Não é um prosa romancezão. da Martin, exatamente. Que faz... E acho que o que complica ainda mais a Casa do Dragão é o gosto ruim que Game of Thrones deixou, né? Porque Game of Thrones é um marco. Acho que foi a última grande série que a gente teve, assim, de engajamento, né? Das pessoas. Não só falando que é a melhor, né? Por exemplo, você tem grandes séries aí que estão sendo bem faladas atualmente, mas você não tem um puta engajamento pra assistir. Sei lá, The Bear. The Bear é uma série que você vai nos portais, você vai na crítica, você vai no pessoal que fala e curte série, que todo mundo fala, pô, é uma puta série. É Succession, da própria HBO. Todo mundo fala que é uma puta série. E que terminou ano passado, se eu não me engano, né? Ou ano retrasado, não sei. Você tem série da Apple TV aí que deve ter séries maravilhosas. Ruptura. Eu tentei falar o nome em inglês, só que não foi. Ruptura, eu acho que é uma série que todo mundo fala boa, mas não tem tanto engajamento como teve Game of Thrones, né? Game of Thrones foi um marco de engajamento, uma das últimas que tem tanto esse engajamento de, tipo, as pessoas fazer conteúdo, fazer vídeo, esperar o episódio lançar, ir no Twitter comentar, reclamar, xingar. E terminou com gosto ruim, né?
Eu acho que é injusto a gente julgar Game of Thrones só pelas últimas temporadas. Acho que qualquer série é injusto fazer isso. Porque eu acho que tem que julgar tudo que aconteceu, mas acabou com gosto ruim na percepção popular. Então, essa má vontade. House of the Dragons, a Casa do Dragão. Não sei falar House of the Dragons. Eu sempre falo House of Dragons. Meu inglês é péssimo. É melhor eu parar de tentar falar inglês e falar Casa do Dragão, né? Já começa com essa má vontade também, né? A gente tem essa má vontade que é meio inconsciente. A gente pode tentar ser racional ao extremo, mas é impossível. A gente tentar, vou analisar aqui tecnicamente tudo que tá acontecendo em Casa do Dragão. Cara, o seu sentimental é carregar tudo junto também. E o seu sentimental, se você assistiu Game of Thrones, o seu sentimental já tá com uma má vontade do final do Game of Thrones. Daí você fala, puta, vamos voltar pra isso aqui. E se eles cagarem de novo? E se o final for ruim de novo? E se, pô, for os mesmos roteiristas que fizeram cagada lá atrás? E a série vai sofrendo com isso também, né? Mas é muita diferença no texto. E o texto de Game of Thrones tem muita coisa, inclusive, nas primeiras temporadas que são do livro, mas tem muita coisa que não é, e que é muito bem criada. E isso é muito maneiro, porque nessa época tava todo mundo muito sintonizado, porque já existia um material, tinha mais tempo de afinar isso. Tudo é muito corrido. Tinha a galera falando o que vai ser diferente, o que vai ser igual, o que vai ser... Sempre tem essa comparação, né? Porque tem frases que é ipteris literis. Eu não sei nem falar inglês, fui tentar falar latim, né? Mas é Ctrl-C, Ctrl-V do livro, né? É igualzinho que tá no livro, a frase, ou até a montagem da cena, né? Casamento sangrento, vários highlights, são basicamente Ctrl-C, Ctrl-V do que o Martin tinha escrito. Coisa que, como ele falou, Casa do Dragão não tem, porque, como ele disse, eu não li Casa do Dragão, mas pelo que eu fui atrás, ele não, igual ele falou, não é uma narrativa. É a história da Casa Targaryen, lá do começo da invasão em Westeros até o Rei Louco, eu acho, né? E muitas coisas ele coloca até uma questão de fofoca. Ó, se ouviu falar que tal coisa aconteceu. Se ouviu falar que em tal ponto tal Targaryen fez tal coisa. Então você tem até uma abertura. O que aconteceu? Será que aconteceu? Será que é de verdade? Será que isso aqui é um mito? Será que isso dá pra desenvolver ou não, né? Tudo num material que não existe, então eu estou inflando um esqueleto. E é muito nítido, porque, cara, o Casa do Dragão, ele parece... Ele não tem uma noção de simultaneidade. Então você vai pra um lugar, você não imagina o que tá acontecendo antes, o que vai acontecer depois, o que está acontecendo durante. Tudo que tá ali naquele universo parece um cadáver reanimado no sentido de que no momento em que a câmera cortar, que o feitiço soltar, vai tudo cair morto. Porque só está animado o que está ali na tela. Sim. Não tem nada acontecendo ao mesmo tempo. É um feitiço de necromância, o zumbi de Game of Thrones, assim. Porque realmente é uma coisa que... Pô, os bonecos de Toy Story, sabe? Eu posso ficar aqui nas analogias, porque é isso, acho que é uma coisa que imediatamente perde a vida após ser retratado e a gente percebe isso. E até quem não é... Eu não acho que isso é um argumento de crítica ou de quem tem uma visão. Eu acho que até, cara, qualquer espectador sente isso. Porque Game of Thrones é uma coisa de simultaneidade que funcionava como novela, que eram esses high stakes pra todo mundo. Então, pô, você meio que entendia o que a Cersei tinha a dizer, você entendia o Jaime, mas você também entendia os Stark, você entendia todos os lugares diferentes. E aí você tinha, às vezes, situações onde, cara, tinha personagens que você gostava de lados diferentes, era tudo muito cinza, né? Sim. E não era um cinza que era idiota, no sentido de, gente, a moral é cinza, né? Tem muita série que tenta forçar muito essa barra, ainda mais nesse cinema hoje em dia, pós-Christopher Nolan, 2008, que eu acho que entra nessa coisa de, cara, tudo muito cinza, e na verdade nunca é tanto. Game of Thrones só tinha um paralelismo muito interessante, que tá muito relacionado, claro, à estrutura dos livros, que é altamente paralela. Mas, cara, se você vai... É por isso que esse produto é uma cilada do começo ao fim. Se você vai imitar Game of Thrones, se você vai reanimar Game of Thrones, que tem um material base, cujo paralelismo é a grande premissa, porque é uma teia de coisas se desenvolvendo o tempo todo. E você Cada fica capítulo zonzo. é uma perspectiva diferente no livro. Exato. E aí você tem... E também o livro e a série tem uma coisa muito boa de deslocamento temporal, que no final eles vão perdendo, né? Então, no final, por exemplo, cara, os caras entram num barco pra atravessar o continente, e no final do episódio eles já chegam. Antigamente o cara, tipo, pô, vou ter que ir lá em Porto Real, que é a capital. Mas, tipo, 3 episódios que o cara desapareceu. E, era parte, e aí você entendia a distância das coisas, você entendia... Então a as coisas eram geografia. dispendiosas. E nessa geografia você passava por cidades, você conversava com pessoas, você tinha personagens de cantos diferentes. E, cara, sabe que a primeira temporada é que sofre muito disso. Eu tive um estranhamento muito grande com a primeira temporada da Casa do Dragão, e eu acho que, em parte, a culpa não é de Casa do Dragão, a culpa... Eu posso falar de culpa? Eu tô usando a palavra culpa, mas eu vou jogar... É a única que eu tenho.
A culpa foi minha quanto espectador. Eu fui muito na vibe, igual ele tava falando de Game of Thrones ainda. Então, eu tô assistindo Game of Thrones 2. E a vibe não é essa. Então, eu acho que, em parte, tá no texto, mas eu acho que, em parte, também tá na nossa expectativa enquanto público. Eu acho que também então, tá em parte qual que foi o conflito. Qual que é o conflito que eu sinto? Eu sei que é muito, muito chato fazer isso de, tipo, ficar chutando como deveria ser ou o que os roteiristas pensaram. Mas eu acho que os roteiristas pensaram pra primeira temporada. Eles tinham duas oportunidades. Eu acho que eles tinham a oportunidade de já começar a série em si na guerra. O que eu tô querendo dizer? Eu acho que a série já poderia ter começado com tudo acontecendo, por exemplo. Com a Rhaenyra tendo o trono sendo usurpado. Eu acho que o primeiro episódio poderia ser isso já, tá ligado? Poderia ser a Rhaenyra tentando virar rainha e não conseguindo. A primeira temporada poderia começar, eu acho que não onde começou a segunda, na minha perspectiva. Só que eles tiveram um desafio, tipo, o que que a gente vai fazer? A gente começa já com conflito, porque esse é o foco, né? Esse é o foco da série. É começar e terminar esse conflito da Rhaenyra. Com a Alicent, com os seus descendentes e tudo mais. Esse é o plot principal da série. Começar e terminar esse conflito. Eu acho que a dúvida que os roteiristas tiveram é: a gente começa de definitivo e vai jogando flashbacks. Esses flashbacks podem ser flashbacks filmados mesmo, de tipo pessoas filmando o que aconteceu no passado, ou só conversas relembrando o que aconteceu no passado, pra gente botar o que aconteceu pro espectador. Então, pô, começa já na guerra e durante o desenvolvimento da série as pessoas vão conversando e você vai entendendo por que que a Rhaenyra não pode ser rainha, por que que eles estão guerreando, por que que essa treta toda tá acontecendo. Ou eles tinham a segunda solução, que eu acho que foi a solução que eles. Eita, meu fone até caiu. Eu tô tão desacostumado a fazer react que até meus equipamentos estão fugindo. Foi a decisão que eles tomaram, de tipo, ó, a gente vai fazer já o flashback e a gente vai explicar toda essa série de acontecimentos. Só que o problema é que isso já faz com que a série comece numa velocidade muito rápida, né? A série começa com cortes temporais, né, de maneira rápida demais. Então você não tem aquele desenvolvimento que tinha no Game of Thrones. Você tem que desapegar muito rápido, até de certos personagens. Certos personagens, certos arcos, eles se vão e vêm muito rapidamente, assim. Você não tem nem tempo de construir aquele arco, aquele personagem, aquele arco de desenvolvimento, né? Diferente. Então você era introduzido à teia social daquilo, ao nível político, ao nível hierárquico, e você tinha uma crença naquele universo que era um realismo mágico profundamente burocrático e medieval ao mesmo tempo, né? Então acho que tem essa qualidade em Game of Thrones que não teria como ser traduzida na Casa do Dragão, mas que ainda por cima é muito mal executada. Sim. Então no final das contas é esse o sentimento que fica, assim, é uma coisa... É morto, assim, aquilo se move uma movimentação forçada, por encanto, não uma pela... tentativa de se sustentar nesse passado, nessa construção, mas que não... Essa sustentação acaba que não é sólida o suficiente. Exato, né? não é um organismo vivo, é uma coisa reanimada, né? A gente tava até falando ali fora. E esse negócio de sustentar no passado, eu acho que causa confusão até no espectador. Porque a segunda temporada, na minha opinião, tá sendo muito melhor do que a primeira. E um dos pontos que faz a segunda temporada ser melhor é que ela é mais lenta. Só que qual é o problema? Isso mexe, conflite com o espectador. Porque isso no começo da segunda temporada me incomodou. Incomoda outras pessoas. Tanto que eu vi vídeo até do PH falando sobre isso, né? Que tem pessoas que estão reclamando que a série é lenta. Eu acho que, em parte, pode ser uma crítica ruim. A pessoa talvez não tenha tá de má vontade com a série. Mas também é uma questão de preparação da série. Na primeira temporada, eu achei que ia ser VaptVupt. Como a primeira temporada tava se caminhando, pô, flashback rápido, não se apega a personagem, vai ser rápido. Essa série é muito mais rápida do que Game of Thrones. Essa história da Rhaenyra e acabou. Cara, eu comecei a segunda temporada já. Vamos? Cadê a guerra? Pô, cadê guerra? Cadê dragão? Cadê fogo? Cadê todo mundo se matando? E não vinha. Por quê? O propósito da segunda temporada é ser mais lento. Eles aceleraram. Eles desaceleraram, né? Eles pisaram no freio, porque a série vai durar muito mais do que 2 temporadas. E eles começaram a desenvolver. E isso é bom, porque você tem vários aspectos sendo muito,
muito bem trabalhado, mais bem trabalhado do que a primeira temporada. Porque, por exemplo, a Casa do Dragão, você tem um plot muito interessante que é a luta de duas mulheres em Westeros tentando ter a sua voz, por exemplo. É um dos plots, tem vários plots. Tem o Daemon com problemas de personalidade dele e que ele precisa de terapia, já entendi, tipo, que o Daemon precisa de terapia. Mas você tem um plot muito poderoso ali que é de, tipo, duas mulheres lutando com uma instituição que não as vê como participantes. A Alicent e a Rhaenyra. Elas são duas personagens muito poderosas de se trabalhar. Só que a primeira temporada foi rápido, não deu pra trabalhar muito bem isso. Era um subtexto que você via ali na frente. Você tem aquela cena muito boa na primeira temporada da Rhaenyra tendo o filho, né? Que ela acabou de dar luz ao filho e ela tem que levar lá pra Alicent ver o filho. E tem todo aquele caminho do sangue escorrendo ainda, né? E, caramba, ela tendo que passar por um absurdo, um abuso que ela nunca pensou que passaria, ela não quer passar, mas só porque ela é mulher, ela vai passar por aquilo, que é ter que falar sobre a sua sexualidade, sobre a sua liberdade sexual, sobre seus filhos serem ou não bastardos. Tem um tema muito potente ali, né? Só que era rapidão. Agora, na segunda temporada, eles colocaram o pé no freio. Só que isso confunde o espectador, né? O espectador que tava esperando um bagulho mais rápido, o espectador já tava na guerra, guerra, fogo, dragão, vão matar todo mundo e é isso. Ele fica meio desanimado também. Tanto que você tem que ter um... A Casa do Dragão é uma coisa que você tem que mastigar muito, muito lentamente, tem que ficar pensando, muito mais do que Game of Thrones, tá ligado? Pra tentar entender o que eles estão querendo dizer pra você. E faz sentido com isso, com essas análises que ele faz, né? Com essas metáforas que ele faz. Que, tipo, em Game of Thrones tem sempre o conselho do rei. Aí tá lá ele, o mão, o cara que cuida da moeda, enfim, os conselheiros dele. Aí, tipo, você entende, pô, esse cara aqui, ele quer o trono. Pô, esse cara aqui, ele quer passar a perna no outro. Esse aqui tem os estabelecimentos dele, quer ganhar uma grana. Todo mundo que tá no conselho, você entende onde aquela pessoa quer chegar, o que ela já fez e pode fazer. E você entende que tem conflitos de interesse ali. Isso é foda pra caralho, porque dá uma puta tensão política. Aí você vai ver, sei lá, Casa do Dragão, a Rhaenyra tá lá com... 5 aspones. Com 5 malucos, aí tipo, não, você não pode fazer isso por causa disso. Tipo, quem é esse cara? E daí, se ela contrária ele? Eu não tô nem aí, eu não sei quem é esse filho da puta, eu não faço a menor ideia, cara. Não, e tem um personagem que a série elenca pra concentrar essa coisa do personagem ardiloso. A gente tinha o Varys, o Littlefinger, tinha o Illyrio em Pentos, que era um cara que mal aparecia, mas você tinha vários articuladores da política do reino. Nesse você tem aquele Dr. House, que é o cara que anda na bengala. Nossa E ele, assim, toda a construção do personagem é pra você entender que ele tem motivos por trás. E ele é o submindinho, né? É um mindinho ruim. É um mindinho, cara, muito sem alma, assim. Que era um personagem interessante pra caralho em Game of Thrones. Eu adorava ele. Pô, ele é pra mim absurdo. faria muito sentido ele terminar rei, assim como faz muito sentido ele morrer por ser muito ganancioso. Sim. É muito foda a jornada do mindinho. E o esse jeito que ele falava, pô, Chaos is a pit. porra, puta que Era pariu. absurdo, Muito moleque. foda. Meu irmão falou um negócio muito bom sobre a Casa do Dragão, que ele resumiu muito bem esse rolê. Porque, assim, boa parte dos episódios acontece algo ultrajante, e aí a gente vai pra mesa lá do reino. E aí fica lá um monte de blá, 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 papagaiada falando, você tem que fazer isso, não, você tem que fazer isso. E aí a pessoa olha com um carão e alguém é desafiado e nada aí importa. E meu irmão chamou isso de troca de passes. Então, tipo, tem um lance da rodada e aí você fica discutindo. E, cara, é uma picuinha, sério, que é tipo... Você começa, sei lá, você vai alguém vai pro castelo escondido. Cara, são 3 episódios seguidos de alguém indo escondido no castelo fazer outra pessoa, matar alguém, ou fazer... E coisas absolutamente irreais, assim. E não são irreais no sentido de buscar realismo, mas no sentido de que elas desconstruem o próprio universo da série. Então, Sim. no primeiro episódio, segundo episódio, sei lá, primeiro eu acho que alguém entra escondido no castelo em King's Landing, na capital, e mata o herdeiro ao trono, um bebê. Cara, isso não existe. Tipo, existe a guarda real. Existem pessoas que passam 24 horas de vigília defendendo. Isso, com todo respeito, mas existe. Isso não dá pra reclamar, tá ligado? Pô, o casamento vermelho, tá ligado? Foi um bagulho que não deu certo. O Ned Stark sendo enganado. O Ned Stark passa uma temporada pra descobrir a genética em Westeros. Não sei se vocês já repararam isso, mas o Ned Stark é o Mendel de Westeros, porque ele percebeu que o cabelo castanho, ele é o gene dominante. E ele percebeu que não faz sentido os filhos da Cersei serem loiros, porque o loiro é recessivo. Você passa uma temporada, o Ned Stark descobrindo a genética em Westeros. O George Martin fez o próprio Mendel dele ali, né? E ele é passado de tontão, dá uma de tontão. Ele era a mão do rei, tá ligado? Ele tinha guarda real, ele tinha conselheiro, ele tinha...
Às vezes, pô, incompetência pode acontecer em qualquer lugar de Westeros. Você tem o casamento vermelho lá, o cara se matou, mesmo sabendo, foi pra execução sabendo que ia dar merda porque ele tinha descumprido o acordo. Você tem o Tyrion Lannister sendo morto pelo Tyrion. O Tyrion invade o banheiro do mão do rei e mata ele com arco e flecha. Isso é de boa. Isso é o que mais acontece em Westeros, é gente fazendo cagada, tá ligado? Mas o que eu pensei sobre o que eles estavam falando sobre essa narrativa de a Casa do Dragão muitas vezes contrariar a própria série, não nesse quesito do assassinato. Mas eu acho, o que eu pensei enquanto assisti a primeira temporada, eu até coloquei no Twitter, é que a Casa do Dragão é uma novela, entenda, vai fazer sentido. Eu acho, pelo menos na minha cabeça faz sentido. É uma novela das 7, mas que tem vergonha de ser novela das 7 e quer parecer que é novela das 11. O que eu tô querendo dizer? Pra quem não manja de novela, o quê? Novela das 11, não das 9, das 11, é a novela, é Game of Thrones, da Globo. Então pode ter nudez, pode ter sexo, pode ter a Grazi Massafera na Cracolândia. Pra quem não sabe, já teve uma novela, que teve uma série que teve isso. Né? Pode ter tudo, porque é das 11, os temas são... E Game of Thrones era isso, podia ter tudo. Novela das 7, das 6, é mais novela família. É mais sobre dramas familiares, né? Novela das 6, antigamente, era muito novela de época. Você tinha novelas como Alma Gêmea, que é um melodrama bonito e legal, né? E eu acho que a Casa do Dragão tem muito isso pra falar. Então, Casa do Dragão, por exemplo, a primeira temporada é muito sobre relação família, pai e filha. Então, é uma guerra que pode acontecer porque o pai decidiu, em um momento de raiva, colocar a filha dele num mundo altamente machista, como a próxima rainha, sabendo que isso não teria muita merda, teria uma chance gigantesca de acontecer merda por conta disso, mas por conta do amor à sua filha, ele não arreda o pé. Tipo, ele poderia ter arredado o pé, ele poderia ter tirado ela, mas ele tinha uma relação de tanto amor pela família, o Viserys, e é por isso que ele é um rei que não tem guerras, porque ele é um rei muito amoroso. É meio maluquice falar isso de realeza, né? Mas ele é um cara que não quer o poder, ele só quer o bem de todo mundo, só que ele acaba se ferrando por isso, porque ele não sabe falar não pras pessoas. Ele quer que todo mundo fique bem. Então ele quer que a segunda esposa dele fique bem, ele quer que o irmão dele fique bem, ele quer que a filha dele fique bem. E Casa do Dragão é muito sobre isso, sabe? É sobre amor de família, sobre briga de família, sobre questões familiares, sobre o amor do pai com o filho, da mãe com filha. É sobre questões de gênero, né? Sobre sexualidade, sobre o lugar da mulher. Só que a Casa do Dragão parece que tem vergonha de ser só isso. A Casa do Dragão tem vergonha de ser só uma novela das 6. Ele quer ser Game of Thrones. Ele quer ser a novela das 11. Então ele fica numa crise de identidade. Em vez de se focar nisso, ó, a Casa do Dragão é de problema familiar, cara. É intriga familiar. E a gente vai desenvolver a intriga familiar. Que na minha perspectiva, eu acho que ficaria muito melhor pra todo mundo. Pra quem tá fazendo a série, pra quem tá assistindo a série e tudo mais. Mas fica com esse medo e tem que, a cada momento, parece que a série tem que ficar se relembrando, ó. Mas a gente tem um pezinho em Game of Thrones, tá? Aqui não é só crise familiar. Aqui não é só problema de família. Aqui não é só intriga. Tem intriga política aqui também. Só que Casa do Dragão, no final, talvez não tenha tanta substância pra ter todas essas intrigas políticas de Game of Thrones, né? Existe uma série de estruturas de poder. E aí entra a questão do necro, né? Que, tipo, quando você não tá vendo, não tem nada vivo. Então você entra e chega lá. Uhum. E tudo acontece numa velocidade que você tem, cara, um não paralelismo das coisas. Então é tudo muito estúpido. Acho que estúpido é a palavra, assim. E é isso, acontece algo ultrajante que você não se importa, 15 minutos de discussão, troca de passes, acontece mais algo ultrajante e a série assim se desenvolve. É um negócio que, pô, não dá pra acompanhar, assim, é revoltante. E é os a pior hora do espaços, meu domingo. os espaços são muito mal aproveitados. Tipo, no último ou penúltimo episódio, o Daemon, que é um dos personagens, um dos poucos que eu gosto na série, ele é expulso porque ele ordenou a morte do filho da rainha, do rei.
E ele vai pra Harrenhal pra conquistar o castelo. Aí ele chega, tipo, só que o lugar não tem vida nenhuma. É um negócio completamente foda-se. O mais legal é quando ele chega que parece um pouco uma cena de Dark Souls. É. Porque é um cara solitário ali no escuro, vai enfrentar um inimigo de cada vez, só que aí ele chega, conquista e foda-se o castelo. Ninguém ali tem vida, são NPCs que, tipo, o cara tá lá parado, ele fala com a pessoa, sim, senhor, sei que lá, sei que lá, tipo, exatamente. são personagens esperando ser ativados, sabe? É horrível. Parece Elder Scrolls. E o cara anda com um tráfego livre, assim, não tem um ritual. Pô, em Game of Thrones, você, sei lá, se a nobreza ia pra algum lugar, você tinha uma chegada, você tinha uma recepção, comitiva. uma comitiva. Porra. Nos piores castelos que fossem, você tinha uma estrutura pra receber. Pô, aquilo ali me faz pensar que qualquer pessoa consegue caminhar e chegar no líder da parada. Exatamente. O cara vai subindo as escadas. Ele também foi com um dragão, né, mano? Tem esse agravante que ele pousou lá com um dragão. Os Targaryen literalmente chegam em qualquer lugar com um dragão. Com a espada. O que você tá fazendo, cara? Tipo, é muito bizarro, cara, porque são decisões que com certeza, batem na mesa dos roteiristas, né? Isso é discutido, tipo, tudo isso é deliberado, né? Sim. E aí eu sinto que é igual ao final de Game of Thrones, é um atropelamento dos showrunners, dos executivos, que eu acho que leva para o que a gente pode expandir dessa discussão, que é a própria HBO tá ficando cada vez mais infectada por uma coisa que antes eles lutaram muito para preservar, que era essa qualidade cinematográfica, essa de autoralidade, mas essa defesa de uma filosofia dentro dos próprios produtos. Tem uma ascensão maior, em razão do que era em Game of Thrones, a ascensão do streaming, né? E o streaming tem uma nova maneira de fazer e tudo mais que altera um pouco as coisas. Acelera também um pouco. Enfim. Com certeza. Acho que tem muito aceleracionismo do streaming e essa entrada é muito doida, porque a gente, ainda assim, a gente pode pegar o primeiro episódio de Game of Thrones, o primeiro episódio de Casa do Dragão e fazer um comparativo de mudança dos tempos absurdo, né? Porque realmente, cara, é uma representação, para além das críticas, uma representação insana do que era a televisão, assim, que era, pô, em Game of Thrones a gente tinha acabado de sair da era Sopranos, Mad Men, Breaking Bad. Sim. Tava transicionando pra fora daquilo, e aí você surge com uma fantasia medieval, que tem um quê de realismo, mas é uma fantasia medieval no momento... E ela começa realista, né? Exatamente. Porque os dragões aparecem no final da primeira temporada, eles são uma lenda, tipo, dragão... Essa porra não existe. É um negócio que vai sendo acrescentado aos poucos, sabe? Exato. Você vê uma construção e a mudança disso no mundo todo. Isso é muito maneiro no Game of Thrones. E parece que é uma reinserção da magia na televisão também, sim, né? Porque sim. justamente por não ser uma coisa abrupta, tipo, lá, Once Upon a Time, umas séries mais trash que tentavam ser isso, cara, a televisão mainstream era realismo. Era realismo, ponto. Assim. A gente tava numa fase muito de consumir isso. Então, quando entra o Game of Thrones e a magia vai sendo lentamente reintroduzida, também uma reintrodução à magia dentro da TV como um todo, assim. Mas, cara, operando numa lógica de também a gente ter uma submissão à TV que não existe mais, né? A ritualização de assistir a coisa junto, todo mundo sentar no domingo pra assistir. É um evento, não é, um mais evento, exato. uma obra de arte a se relacionar. É o evento até... O pior que a HBO é uma das poucas que ainda conseguem um pouco disso, né? Do episódio, só um episódio por semana. O Prime faz com The Boys também, né? Um episódio por semana. Que, mano, é maluquice não ser assim todas as séries. Eu acho que só se perde. O tanto de série na Netflix que deve ser boa, ou até maravilhosa, tá ligado? E hoje em dia a gente nem sabe que existe porque sai tudo de uma vez, as pessoas assistem tudo de uma vez. Não tem tempo nem de mastigar sobre a série, pensar sobre a série, né? Agora ele é meio dissipado, né? Porque sai o episódio na meia-noite, ele passa na HBO, mas ele também é liberado no streaming, então... Não existe mais um tempo exato, não existe mais um real time absurdo. Pô, Sim. Cara, assistir Game of Thrones com o Twitter nos anos 10 era um evento, porque era uma fábrica de piadas e memes. Você tava num sofá com mais 1 milhão de pessoas. Não, nem acabava o episódio, já tinha todos os memes prontos. A galera já fazia enquanto acontecia a parada, sabe? Era uma disputa de quem irritava antes do episódio acabar. Exato, era bizarro. Exato, e era sempre tipo um tweet frenético, olhando e tweetando, consumindo, assim. E isso é uma coisa muito interessante porque eu acho que também, se a gente parar pra pensar, já tem um certo aceleracionismo nisso, né, no consumo de mídia, assim. Já tem as evidências de que a gente vai pra um lugar diferente quando a gente tá assistindo uma série que a gente tão vorazmente quer conteúdo paralelo sobre, né? A gente nunca tá só assistindo. Tipo, tem gente que só assistia, mas esse nível de produção de conteúdo... Porque a gente falava muito tem a teoria da convergência, né? Que é essa ideia de que não só convergência midiática, como a noção do second screen, né? A entrada do second screen, que é o telefone, né? Então, a partir dos anos 10, você tem um momento onde todo mundo assiste coisas com o celular, na TV. Então, Big Brother, a Copa do Mundo, Game of Thrones. E aí você tem esses fenômenos de mídia que acontecem, onde a história e a experiência é complementada, e você cria com isso inteligência coletiva, né? Sim. Que não só é o Reddit, como também esse
esse eterno pensamento de, cara, nenhum detalhe vai escapar de você. Mas não é de você. É porque tem milhões de pessoas vendo e falando. O próprio Oscar representa muito isso, que as pessoas botam na TV a transmissão e abrem no aplicativo a transmissão secundária, sabe? Que é, sei lá, o crítico que ela gosta comentando, Exato. o jornalista e tal. São duas transmissões. O choque de cultura. Saudades de choque de cultura no Oscar. São as paralelas que a pessoa tá consumindo as duas pra não perder nada. Exato. E sempre scrollando e opinando e pensando. O que eu acho também em retrospecto, cria uma situação onde a gente não... Por exemplo, um evento ao vivo como a gente não tem mais margem para imperfeição das coisas, porque a gente está sempre comentando elas. Então também tem uma exigência muito grande em cima desse... Que era muito suprida em Game of Thrones. Isso que é insano. Você tinha milhões de pessoas no mundo inteiro que estavam absolutamente embaixo da casa. Você viu Red Wedding, os eventos de Game of Thrones, eles... Game of Thrones era tão gigante que, se eu não me engano, durante muitos anos, ele foi a coisa mais pirateada dentro da internet. Tinha umas estatísticas, né? Que Game of Thrones era o bagulho que era mais pirateado na internet global como um todo, assim. Era uma série que a galera corria pra assistir, pra baixar tudo que é site, tudo que é torrent, tudo que é... Eu lembro que, inclusive, nas últimas temporadas, uma página do Facebook que dava um jeito de vazar muito rápido o episódio. Não sei se eles tinham um jeito de gravar a tela, porque não era igual a Casa do Dragão agora, que sai 10 horas da noite do domingo, já tá online, né, na Max pra assistir. Antes tinha já o HBO, o aplicativo da HBO, mas demorava umas baitas horas, até depois, ou só saía na segunda, nas últimas temporadas de Game of Thrones. Já tinha HBO, o aplicativo na internet. Mas não era como era hoje, né? E tinha umas páginas que davam um jeito, cara, de vazar muito rápido o episódio, o torrent muito rápido, né? Ou pra você assistir ao vivo mesmo lá pelo Facebook. Funcionavam na TV pra todo mundo, né? Uhum. Existia uma qualidade que estava acima de milhões de pessoas e que era reconhecida por essas milhões de pessoas. Eu acho que cada vez mais existe um desinteresse nessa percepção de qualidade, assim. Que eu acho que também entra nessa crise criativa que a gente vive, que eu não sei nem mais se o termo é crise criativa, eu acho que é mais uma transição de mercado para uma não criatividade, Mas a eu acho que- comoditização da criatividade. Eu acho até que talvez. passa pela crise criativa. A gente tava até falando lá fora que as batalhas de Game of Thrones eram muito bem filmadas, geralmente, não todas, né? Mas a maioria era muito bem filmada e as de Casa do Dragão são horríveis. Aí você pega, por exemplo, tem um episódio que acho que é Espólios de Guerra, de Game of Thrones, que é o episódio que o exército da Daenerys encontra o exército da Cersei. E é foda porque você vê, tem coisa em jogo pra todo mundo ali. Então você vê a cena de várias perspectivas diferentes e todas você fica preocupado com o que vai acontecer, quem vai morrer, quem não vai morrer, e você vê a escala das coisas, tipo, um dragão passa e limpa, assim, Não, e a um primeira exército vez que a gente inteiro. viu o dragão na guerra, né? Em É. Westeros. É a primeira guerra em É uma Westeros. puta cena foda. Aí no final o Jaime pega uma lança e vai na direção do dragão. Caralho, que porra é essa que vai acontecer? Tipo, toda hora tem uma coisa foda acontecendo e muito bem filmado. Porque você se preocupa o tempo todo porque eles conseguem botar todos os pontos de vista. Tem o Tyrion olhando de longe, tem o Jaime na guerra. Tem o Bronn, que é Tem o o cara Bronn, do que é o Jaime. cara que tá tentando ajudar, que ele é o pica da porrada. E tem a Daenerys. Então, tipo, tá tudo acontecendo e você consegue entender tudo, mas você se preocupa com tudo ao mesmo tempo. Aí você vai ver essa cena do último episódio, que, tipo, eu gostei do episódio. Mas é horrível. Porque, tipo, não tem geografia. Você não tem um momento que você mostra a escala do dragão frente ao exército, sabe? Parece que é separado. Os dragões aqui são os bonequinhos, que nem você falou, são caças, dando tiro um pro outro, piu-piu. E os caras embaixo, tipo, tá, o dragão tá lutando. Foda-se. Foda-se. Não, e você também tem essa coisa de, por exemplo, nessa Batalha dos Dragões, no primeiro, por você ter o dragão sobrevoando, quando você tem o Jaime contra a Daenerys, por você ter as duas perspectivas com alguma coisa pra fazer, você entende pra onde você tem que ir, pra onde você tem que fugir, como você pode atacar, e as duas coisas têm muito peso. Nesse, quando você vai pras pessoas de chão, você não se importa com ninguém tá no chão. Então os caras atacam, aí sai um dragão, eles voltam, aí sai o dragão, eles atacam, aí eles voltam. E fica uma coisa meio vai, não vai, vai, não vai. Aí o dragão da mulher cai, e por sorte ele cai na barreira do castelo, derruba o castelo. Agora vamos entrar na parada. E é uma coisa muito... Tudo acontece por uma grande conveniência, tudo muito conveniente, assim. Sim. É porque o foco, igual, eu volto pro meu argumento lá da novela. O foco não é a batalha, dane-se a batalha. Só que eu acho que eles não conseguem filmar isso, deixar transparecer isso na série. O foco daquela cena é a personagem, é a honra, é essa briga pela honra dela mostrar que ela morrer do jeito que ela queria morrer. É que eu não sei, eu sempre confundo o nome dela com a da Rhaenyra. Rhaenyra é a tia da Rhaenyra, né? Vou chamar de tia da Rhaenyra. Eu sou muito ruim de falar o nome dos personagens de Game of Thrones. Inclusive, na minha cabeça, acho que todo mundo é assim, né?
cria nomenclaturas próprias. É igual a Daenerys. Eu comecei lendo o livro, não assisti a série. Daí eu li o nome da Daenerys de Daenerys. Era assim que eu chamava ela. A Daenerys. A Daenerys. A Daenerys Targaryen. Não era Daenerys. O foco desse episódio é sobre isso. É sobre essa questão da honra dela, da tia Daenerys. De tipo, pô, vou escolher. Eu sou a pessoa que deveria ser a rainha de Westeros, mas não fui por conta de como essa sociedade se estrutura. Agora tô lutando aqui pela próxima geração que pode sofrer o mesmo que eu sofri, mas eu não quero que eu sofra. Eu não quero que ela sofra aquilo que eu sofri. Ao mesmo tempo, eu quero morrer como uma Targaryen, quero morrer com honra, quero morrer deixando meu legado, quero morrer fazendo alguma coisa, deixando meu nome na história. E ela conseguiu deixar, né? Dentro da história de Westeros, ela é aquela que conseguiu queimar o rei, conseguiu quase que matar o rei, né? Você dá uma sorte muito grande, né? Nem foi ela, né? Mas meio que foi por conta dela. Se ela não tivesse ali naquele momento, você não teria toda aquela questão da luta entre os dragões, né? Só que eu acho que a própria série tem vergonha de se mostrar só como isso. Ela quer ser mais. Ela quer ser, de novo, Game of Thrones, né? Sim. E eu acho que eu tenho medo disso também significar um momento onde essa conveniência de fatores para que você tenha uma narrativa avançada importe muito mais do que você contar histórias que têm cadência e uma construção justificada, justamente porque não só nossa cabeça é cada vez mais fragmentada, como o nosso consumo de narrativa, né? Sei lá, pega o Big Brother, por exemplo, Chico Barney falou uma coisa incrível do Big Brother uns 2 anos atrás, que é que o consumo do Big Brother hoje ele é todo fragmentado, né? Então você não tem... Assim como, sei lá, consumo de informação, cara. Assim como você não se informa na TV e no jornal e tem um pilar concreto de informação, o consumo do Big Brother ele é fracionado pelo seu Zap, pelo grupo do Telegram, pelo Twitter. Às vezes você liga, às vezes você não liga, alguém fala alguma coisa. Então, existe uma... Tem fake news, cara. O Big Brother tem fake news, só pra você ver como é fragmentado. Se você vai nos grupos de Telegram, principalmente nos grupos mais do público do sofá, que tem isso também. Não sei se vocês sabem, mas tem facções dentro do Big Brother. Tem a facção do sofá e tem a facção do pay-per-view. Que é basicamente as pessoas que só assistem a versão editada, que são a pessoa que só assiste na Globo, e tem as pessoas que assistem 24 horas por dia. Ou deixam o pay-per-view ligado enquanto estão trabalhando, enquanto estão fazendo outras coisas. Cara, na época, quando tem o Big Brother, você vê uns Telegrams que eles fazem fake news. Principalmente pro público do sofá, porque o público do sofá não vê tudo em real time, né? On demand. Não tá vendo pay-per-view. Então tem galera que produz fake news. Tipo, sabia que fulano na briga xingou fulano de tal coisa. Sabia que fulano roubou tal coisa da comida. Sabia que tal pessoa colocou, sei lá, a xixi na água do chá, alguma coisa assim. Você vê como é maluquice esse consumo de entretenimento com mais de uma tela, né? A alimentação daquele evento midiático acontece de formas diferentes. E eu sinto que essa velocidade nos eventos das coisas também serve para continuar alimentando esse processo. Porque Sim. Eu acho que não seria mais possível construir Game of Thrones hoje em dia da forma que se construiu, com a paciência, com a cadência, com o tempo. Porque você não teria nenhum volume de gente interessada. Então acho que Game of Thrones também ele cresce, né? Isso é uma coisa que a gente esquece de falar. Game of Thrones deixa de ser uma série e vira um evento. Mas ele vira um evento, ele vai virar um evento na 3ª, na 4ª temporada, né? Então ele vai fazendo isso aqui. Eu acho que é quando o Jon Snow morre. Que aí tem esse intervalo e a série volta outra parada depois. É outra parada quando volta. E eu não acho nem que fica uma merda ali. Eu acho que fica uma merda mesmo na última temporada. Acho que ela vai... porque aí acabou o livro. Essa que é a merda. Seu Martin não escreve, fica brincando com aquela bolha gigante que ele tem no quintal dele, fica rodando com aquele brinquedo de circo dele. Daí ele faz esse tipo de coisa aí. Porque esse filho da mãe não escreve. E aqui eu só estou fazendo desabafo. Eu não tenho que cobrar o Martin nada. Ele é um escritor, ele tem que escrever a hora que ele quiser. Mas o filho da mãe está com um livro atrasado em mais de 10 anos, parceiro. O problema não é o cara demorar pra escrever. Show. O problema é que ele já deu data. Mano, o editor do Martin... Eu acho que o editor do Martin tá suave porque ele deve ter ganhado muita grana com a série, né? Mas se o editor do Martin vivesse, o agente do Martin, né? Vivesse só dos livros do Martin, ele seria a pessoa mais puta dentro
dos Estados Unidos no momento, tá ligado? Dentro do complexo de entretenimento dos Estados Unidos. Porque o cara está com um livro há mais de 10 anos atrasado. E o problema é que, a partir do momento que esse livro entrar em pré-venda, ele vai vender muito. Então eu acho que, mano, a galera que sobrevive só dos livros do Martin deve estar louca pro Martin lançar esse livro, tá ligado? Porque assim que esse livro entrar em pré-venda, vai ser um evento. Por isso, eu sei que é bolha, mas vai ser um evento até de bolha literária, tá ligado? A galera que espera mais de 12 anos esse filho da mãe soltar esse livro, cara. Porque ele não escreve mais, parou de escrever. E a série sofreu disso também, né? Game of Thrones sofreu disso. Decaindo. Uhum. Mas ela tem grandes momentos ainda. Tem a Batalha Sim. dos Bastardos. É antes ou depois da Batalha dos Bastardos? É depois. É depois, né? Ele já ressuscitado É. e ele vai enfrentar o Ramsay Bolton. É isso. Aí tem a Batalha dos Bastardos, tem... Acho que o Ataque do Dragão é depois também, ou é logo antes. Mas tem momentos ainda onde tudo que foi construído antes pesa. Uhum. Porque são anos acompanhando aqueles personagens também. Você não consegue fazer isso na TV. Assim como, sei lá, o auge de qualquer série acaba sendo a terceira, quarta temporada, porque, cara, aquilo ali já tá inflado, já tá carregado de significado. E eu acho que nesse momento atual você não tem mais tempo hábil e talvez nem interesse de uma audiência pra fazer isso. Salvo talvez por The Bear, que ainda já apresenta uma coisa diferente, porque são menos episódios de 30 minutos, né? Não são episódios de 1 hora. Então, assim, eu acho que existe esse lugar na TV. E também o The Bear entende que, apesar de ser um fenômeno grande, ele não tá tentando ser um Game of Thrones, assim. Ele não tá tentando ser um evento midiático, né? Parece que é uma série que ela entende muito bem o lugar dela, assim, no mercado e na percepção das pessoas, Exato. sabe? E Ela é um não tenta lugar- ser o que ela não é. Exato. Porque eu acho que é um lugar onde as pessoas consomem aquilo com carinho. Uhum. E acho que em 2010, 2013, muito mais gente conseguia consumir uma coisa de mainstream com carinho. Uhum. Acho que The Bear nem botaria no mainstream aqui. Vamos colocar como um grande produto o Caso Dragão e... Eu acho que existe essa mudança muito grande de mercado que é, cara, 15 anos atrás você tinha uma retenção carinhosa, afetiva e de atenção de um público muito maior. E hoje em dia esse público está muito mais fracionado. E ele vai consumir isso muito mais fracionado. E ele não vai ter a disciplina de se importar com aquela profundidade nas coisas. Porque era uma novela global, né? Eu acho que não existe mais a capacidade de você fazer isso. E aí, eu não gosto muito desse argumento também, no sentido de que ele justifica a Casa do Dragão ser o que é, mas eu acho que ele só responde um cenário meio deprimente que a gente atravessa, né? Eu não acho que justifica no sentido de que, então é melhor ter do que não ter. Acho que era melhor não ter. Mas aí... É uma coisa que a gente sempre fala por aqui, né, cara? Toda essa velocidade que a gente está inserido e que cria essa dinâmica onde a gente assiste para além da coisa, mas também as coisas em volta, não tornam o produto ruim, né? O Casa do Dragão não é ruim por conta disso, mas o contexto cria produção, né? Sim, Então essa que é a parada. O produto ele é feito num contexto. E o motivo da coisa ser como é esse contexto também. Com né? certeza, a gente percebe muito em Game of Thrones como a série vai mudando de acordo com a recepção do público de alguns acontecimentos, sabe? Exato. Tipo, a introdução de personagens, a diminuição do espaço de outros. Isso acontece em todas as séries. Tipo, Sim. The Boys começa, o Rio é o protagonista. Só que é um personagem muito fraco. Hoje ele é um coadjuvante minúsculo na série e o protagonista é o Billy the Butcher mesmo. Sim. E tem muito isso na série que não tem no cinema tanto, só em uma franquia, né? Tipo, opa, puxei o fio aqui embaixo. Menos com o Jon Snow, né? Porque todo mundo sempre odiou o Jon Snow e ele continuou ascendendo. Ele se tornou o protagonista, entre aspas até. Mesmo as pessoas odiando o Jon Snow. Os showrunners, eles continuaram escrevendo, não, Jon Snow vai ter importância. E era muito caso do final também, né? Eles já sabiam que o Jon Snow ia ter importância no final, não tinha como rifar ele, né? Ou substituir ele por outros personagens. Mas você vê isso principalmente com o que ele falou com o Tyrion em Game of Thrones. Né? Tyrion é um personagem que vai ganhando muito mais destaque. Não que ele não tenha destaque no livro, mas ele vai ganhar muito mais importância na série, ter muito mais momentos pra ele na série. Tanto que nas últimas temporadas ele abaixa um pouquinho, o pessoal fica meio puto, de tipo, pô, porque o Tyrion foi meio escanteado nas últimas 2 temporadas, né? Mas nas outras temporadas ele ganhou uma elevação que ele não teve tanto assim nos livros. Né? Que a obra é alterada no caminho por causa da recepção do público. Isso é péssimo, porque onde é que entra o papel do criador da série, assim, sabe? Cadê o artista? Não, e o papel até de brincar com a recepção do público. Tipo, É. Você construir um personagem que durante 3 anos não vai ser tão gostado assim. E eventualmente você construir uma jornada pra esse personagem que traga ele de volta pros braços da audiência. Você não consegue mais manipular a expectativa porque você não tem mais um grupo de pessoas que senta e presta atenção. Você tem, mas em volumes muito menores, né? E aí a gente vê isso também no cinema, a gente vê isso na indústria musical. Em qualquer indústria cultural você consegue ver esse fenômeno de, cara,
essa dissipação de significado, de carga, de interessância, de nuance, de absolutamente qualquer coisa que é pra todo mundo. Qualquer coisa que é para um grandíssimo público, assim. Você vê esse fenômeno de uma perda significativa de volume, né, cara? De volume, assim. Tudo parece muito transparente, muito etéreo, né? Assim, parece que a gente produz fantasmas de coisas e não as coisas em si hoje em dia. Eu sei que você já conhece a Filmica. É isso, então. Ficamos por aqui? Primeiro, deu pra conversar bastante sobre a questão da Casa do Dragão, Game of Thrones. Acho que foi um recorte muito, muito legal. Não se esqueçam, se você quiser e puder, de se inscrever lá no canal do Desencontros, que faz um conteúdo sobre crítica, sobre cinema, sobre cultura pop muito legal. E também, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aqui com mais pessoas pra gente conversar sobre a Casa do Dragão. Também não se esqueça de consumir os últimos vídeos que foram produzidos aqui no canal. Eu vou agradecer pela sua paciência, quem chegou aqui até o final. Até uma próxima e tchau!